Eclesiástico, capítulo 33. Aquele que teme o Senhor não será surpreendido por nenhuma desgraça, mas Deus o protegerá na provação e o livrará de todo o mal. O sábio não odeia nem os mandamentos, nem os preceitos. Ele não se despedaçará como uma nave na tempestade. O homem sensato crê na lei de Deus, e a lei lhe é fiel. Aquele que esclarece uma pergunta prepara a resposta. Depois assim ter orado, ele será atendido. Ele concentra as suas ideias e depois responde. O coração do insensato é como as rodas de um carro, e o seu pensamento é semelhante a um eixo de gira. O amigo zombador é como o garanhão, que relincha debaixo de qualquer um que o monta. Sabe as disposições de Deus. Porque um dia prevalece sobre o outro dia, uma luz sobre outra luz, um ano sobre o outro ano, provindo todos do mesmo sol. Foi a ciência do Senhor que os diferenciou, quando criou o sol que atende às suas leis. Ele distinguiu os tempos e os dias de festa, nos quais os homens celebram pontualmente as solenidades. Entre eles há alguns que Deus elevou e consagrou, a outros pôs no número dos dias comuns. Foi assim que Deus tirou todos os homens do solo e da terra de que foi formado Adão. Em sua grande sabedoria, o Senhor os distinguiu e diversificou os seus caminhos. Entre eles, alguns foram abençoados e exaltados, outros foram santificados, e ele os tomou para si. Entre eles, alguns foram amaldiçoados e humilhados, os quais ele expulsou de seu lugar de exílio. Como o barro está nas mãos do oleiro, que o molda e o dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja, assim é o homem na mão de quem o criou, e que lhe retribuirá segundo o seu juízo. Diante do mal está o bem, diante da morte a vida, assim também diante do justo está o pecador. Considera assim todas as obras do Altíssimo. Estão sempre duas a duas, opostas uma à outra. Objetivo do autor. E eu fui o último que despertei e fiz como o que junta os grãos depois da vindima. Eu também esperei uma bênção de Deus e enchi a tina como o vindimador. Olhai que não trabalhei só para mim, mas para todos os que buscam a doutrina. Ouvi-me, ó poderosos e todos os povos, e vós, chefe da assembleia, escutai-me. Distribuição dos bens próprios. Ao teu filho, à tua mulher, ao teu irmão, ao teu amigo, não concedas autoridade sobre ti durante tua vida. Não dês teus bens a outrem, para não te arrependeres e teres de tomar a pedi-lo. Enquanto tiveres e respirares, que ninguém te faças mudar a esse respeito, porque é melhor que os teus filhos te peçam, do que estares tu olhando para as mãos de teus filhos. Em tudo o que fizeres, conserva a tua autoridade. Não manches o teu bom nome, somente no fim da tua vida.
no momento da morte distribuirás a tua herança. Comportamento com os escravos. Para o jumento o feno, a vara e a carga, para o escravo o pão, o castigo e o trabalho. O escravo só trabalha quando corrigido, e só aspira ao repouso. Afrouxa-lhe a mão, e ele buscará a liberdade. O jugo e a correia fazem dobrar o mais rígido pescoço. O trabalho contínuo torna o escravo dócil. Para o escravo malévolo, a tortura e as peias. Manda-o para o trabalho para que ele não fique ocioso, pois a ociosidade ensina muita malícia. Ocupa-o no trabalho, pois é o que lhe convém. Se ele não obedecer, submete-o com grilhões, mas não cometas excessos. Seja com quem for, e não faças coisa alguma importante, sem ter refletido. Se tiveres um escravo fiel, que ele te seja tão estimado como tu mesmo. Trata-o como irmão, porque foi pelo preço do teu sangue que o obtiveste. Se o maltratares injustamente, ele fugirá. Se ele for embora, não saberás a quem perguntar, nem onde deverás procurá-lo.